Olá, amigo e amiga. Você já se perguntou se os relatos bíblicos são apenas histórias antigas ou se têm base em fatos reais? Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante através da ciência e da arqueologia, onde vamos explorar as descobertas que lançam luz sobre os eventos narrados na Bíblia, desde a comprovação da existência da Arca de Noé até a descoberta de inscrições que confirmam figuras como Pôncio Pilatos. Cada achado arqueológico nos aproxima mais das histórias que moldaram a humanidade. Não perca a oportunidade de desvendar os segredos por trás desses relatos milenares e descobrir a verdade por trás das lendas. Junte-se a nós nesta incrível jornada. Embarque conosco nesta aventura fascinante. Assista ao vídeo para descobrir mais. A Arca de Noé. 4 estudantes de física embarcaram em uma missão desafiadora: provar que a arca era realmente capaz de flutuar. Usando matemática e engenharia, eles analisaram cada detalhe da construção da arca, desde a escolha da madeira até o cálculo da carga suportada. A madeira de cipreste, com densidade similar à do cedro, foi a escolhida para a construção da arca. As proporções da arca, com um comprimento de 6 vezes sua largura e uma altura de 1/3 de sua largura, garantiam sua estabilidade. O uso de betume, um material impermeável, selava as juntas da arca e a protegia da água. Cálculos demonstram que a arca vazia teria um peso de 1.200.000 quilos e poderia suportar até 51 milhões de quilos, suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Estudos comprovam que a madeira de cipreste é resistente à água e à podridão, ideal para a construção de uma embarcação que precisaria resistir a um dilúvio de proporções épicas. A ciência comprova que a Arca de Noé, considerada por muitos um mito, era um barco viável e capaz de cumprir sua missão de salvar a humanidade. O reservatório de Siloé. No Evangelho de João, Jesus utiliza a água do reservatório de Siloé para curar um cego. Durante séculos, a história era vista como um conto religioso sem comprovações históricas. Em 2005, um grupo de encanadores, durante um trabalho de rotina, redescobriu o reservatório de Siloé na cidade velha de Jerusalém. Arqueólogos assumiram as escavações e confirmaram que o local era o mesmo descrito na Bíblia. O reservatório foi encontrado exatamente no local descrito por João, próximo ao Portão das Ovelhas. Sua estrutura, com um canal que levava água da fonte de Gion até o reservatório, era consistente com a descrição bíblica. A datação do reservatório o coloca no período em que Jesus viveu, reforçando a autenticidade da história. A descoberta do reservatório de Siloé comprova a historicidade do relato bíblico e reforça a fé em Jesus como um curandeiro e salvador. Demonstra a precisão dos detalhes presentes na Bíblia, mesmo após milhares de anos. A muralha do rei Salomão. O lendário rei Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza, ordenou a construção de uma imponente muralha em Jerusalém. Em 2010, partes dessa muralha majestosa foram desenterradas por arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém. A descoberta revela a grandiosidade do reino de Salomão e a força de sua liderança. Possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura, demonstrando o poder e a sofisticação da engenharia da época. Era composta por grandes pedras cuidadosamente esculpidas e encaixadas sem o uso de argamassa. Incluía torres de vigia e portões fortificados, garantindo a segurança da cidade. A muralha de Salomão protegia Jerusalém de ataques inimigos e demonstrava a prosperidade do reino. Sua construção exigiu planejamento, organização e recursos consideráveis.
evidenciando a capacidade administrativa de Salomão. A descoberta da muralha confirma a descrição bíblica da época e contribui para a compreensão da história de Israel. A Torre de Babel. O livro de Gênesis conta a história da Torre de Babel, construída pelos descendentes de Noé com a intenção de alcançar o céu e se tornarem iguais a Deus. A arrogância humana motivou a construção dessa torre monumental que desafiaria a autoridade divina. Deus, vendo a ambição desmedida da humanidade, interveio, confundindo as línguas e dispersando o povo pela terra. Em 1918, na antiga Babilônia, atual Iraque, uma pedra com inscrições cuneiformes foi descoberta. Após estudos, arqueólogos identificaram a imagem de uma torre com 7 andares e detalhes de sua construção. A inscrição na pedra menciona a construção de um zigurat, um tipo de templo babilônico em forma de torre. O professor Andrew George, da Universidade de Londres, acredita que a pedra representa a primeira imagem real da Torre de Babel. Ele identifica na inscrição o nome do rei Nabucodonosor II, que teria ordenado a construção ou restauração da torre. Os detalhes da inscrição, como a menção de 7 andares, corroboram a narrativa bíblica. A descoberta da pedra e sua interpretação como evidência da Torre de Babel oferecem uma perspectiva histórica sobre a ambição humana e suas consequências. A história serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e a importância da humildade diante do divino. Além disso, a inscrição cuneiforme fornece informações valiosas sobre a arquitetura e a cultura da antiga Babilônia. É importante ressaltar que a interpretação da pedra como evidência da Torre de Babel é debatida entre estudiosos. Alguns argumentam que a torre mencionada na inscrição pode ser outra construção similar e não necessariamente a torre descrita na Bíblia. No entanto, a descoberta contribui para o enriquecimento do debate e a compreensão da complexidade da história antiga. Pôncio Pilatos. Jesus, acusado de blasfêmia e sedição contra o governo romano, foi levado a julgamento diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia na época. Pilatos hesitou em condenar Jesus, pois não encontrou evidências suficientes para justificar a pena de morte. Porém, pressionado pela multidão e temendo revoltas, ele acabou lavando as mãos e cedendo às exigências do povo, condenando Jesus à crucificação. Em 1961, arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova fizeram uma descoberta significativa em Cesárea Marítima, uma antiga cidade romana na costa de Israel. Eles encontraram um fragmento de pedra calcária com uma inscrição em latim, gravada na superfície. A inscrição continha o nome Pontius Pilatus e o título Prefectus Iudaiae, prefeito da Judéia. A placa de pedra, medindo 80 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, está atualmente no Museu de Israel em Jerusalém. A inscrição diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A menção do imperador Tibério na inscrição confirma o período de governo de Pilatos, que coincide com o reinado de Jesus, conforme descrito no Novo Testamento. A descoberta da inscrição com o nome de Pôncio Pilatos corrobora a historicidade de sua figura e seu papel no julgamento de Jesus. Oferece evidências tangíveis de um personagem importante no relato bíblico e na história da crucificação. A inscrição também fornece informações sobre o título e as atividades de Pilatos durante seu governo na Judéia. É importante ressaltar que a inscrição não menciona diretamente o julgamento de Jesus.
No entanto, sua existência no período histórico correto e a posição de Pilatos como governador da Judeia reforçaram a credibilidade do relato bíblico. A descoberta continua a ser um elemento importante na investigação histórica e teológica relacionada à vida e morte de Jesus. A Cidade da Primavera. A Cidade da Primavera, mencionada na Bíblia como o local onde Salomão foi ungido rei, permaneceu oculta por séculos, despertando a curiosidade dos estudiosos. Após 20 anos de escavações meticulosas na cidade de Davi, em Jerusalém, a cidade finalmente foi revelada em 2007. A Cidade da Primavera, construída cerca de 3.800 anos atrás, serviu como uma fortaleza estratégica para o reino de Davi. Localizada perto da nascente de Giom, a única fonte de água perene em Jerusalém, desempenhou um papel crucial na defesa da cidade. A Bíblia menciona a Cidade da Primavera como o local onde o profeta Natã ungiu Salomão como rei, consolidando sua sucessão ao trono de Davi. As escavações revelaram um complexo sistema de fortificações, incluindo muros imponentes, torres de vigia e portões bem defendidos. Passagens secretas e túneis subterrâneos permitiam o movimento discreto dos soldados e a fuga em caso de cerco. Reservatórios de água subterrâneos garantiam o abastecimento durante tempos de guerra, tornando a cidade autossuficiente. A descoberta da Cidade da Primavera oferece uma nova perspectiva sobre a estratégia militar de Davi e a importância da água na defesa de Jerusalém. Confirma a precisão dos relatos bíblicos sobre a existência e a localização da cidade. Fornece informações valiosas sobre a engenharia e a arquitetura militar da época do Reino de Israel. A datação exata da construção da Cidade da Primavera ainda é debatida entre arqueólogos. Alguns estudiosos argumentam que a cidade pode ser anterior ao reinado de Davi, enquanto outros defendem a cronologia descrita na Bíblia. No entanto, a descoberta inegavelmente enriquece a compreensão do período histórico e oferece evidências tangíveis de um local significativo na história do Antigo Israel. A travessia do Mar Vermelho. O Êxodo narra a fuga dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés. Diante do Mar Vermelho, aparentemente sem saída, a intervenção divina abre as águas, permitindo a passagem segura do povo hebreu e a derrota do exército egípcio. Questão de fé ou ciência. A travessia do Mar Vermelho é considerada um milagre central na narrativa bíblica e um pilar da fé judaica e cristã. No entanto, a ciência oferece explicações plausíveis para esse evento sem necessariamente negar a fé. Simulações por computador, realizadas por cientistas da National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, sugerem que fortes ventos do leste poderiam ter empurrado as águas do Mar Vermelho para trás, criando uma passagem temporária. O fenômeno natural, conhecido como efeito Seiche, causado por mudanças repentinas na pressão atmosférica, também poderia ter contribuído ao recuo das águas. Condições específicas do mar, como maré baixa e formação de bancos de areia, poderiam ter facilitado a travessia em um local específico. A ciência não nega a fé, mas sim busca explicar fenômenos naturais através de evidências e observações. A explicação científica da travessia do Mar Vermelho não diminui a importância do evento para a fé, pois a intervenção divina pode ser interpretada como a ação de Deus através de fenômenos naturais. A coexistência da fé e da ciência permite uma compreensão mais abrangente da história e do mundo que nos cerca. É importante ressaltar que a localização exata da travessia e as condições específicas do Mar Vermelho naquela época permanecem incertas.
a narrativa bíblica oferece detalhes simbólicos e religiosos sobre o evento, que transcendem a explicação puramente científica. A fé continua a desempenhar um papel fundamental na interpretação e significado da travessia do Mar Vermelho para milhões de pessoas. A cruz de Barrabás. O Evangelho de Marcos relata que, antes da crucificação de Jesus, Pôncio Pilatos ofereceu ao povo a libertação de um prisioneiro, Jesus ou Barrabás, um criminoso condenado. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, clamou pela libertação de Barrabás e condenou Jesus à morte. A cruz em que Jesus foi crucificado, portanto, não foi originalmente destinada a ele, mas sim a Barrabás. A descoberta de que Jesus carregou a cruz destinada a Barrabás acrescenta uma dimensão profunda ao seu sacrifício. Ele não apenas morreu pelos pecados da humanidade, mas também tomou o lugar de um criminoso condenador, demonstrando o alcance ilimitado de seu amor e compaixão. A cruz se torna um símbolo ainda mais poderoso do amor incondicional de Jesus, disposto a sofrer a punição que deveria ser de outro. Não há evidências históricas independentes que confirmem a existência de Barrabás ou a troca de prisioneiros. No entanto, o significado simbólico da narrativa permanece relevante independentemente da historicidade literal do evento. Barrabás representa a humanidade pecadora condenada ao sofrimento e à morte por causa de suas transgressões. Jesus, ao carregar a cruz destinada a Barrabás, assume a culpa e a punição que deveria ser nossa, oferecendo a possibilidade de redenção e salvação. A cruz se transforma em um símbolo de esperança e graça, demonstrando a disposição de Deus em perdoar e oferecer uma nova chance à humanidade. A história da cruz de Barrabás, mesmo que não comprovada historicamente, serve como um poderoso lembrete do amor sacrificial de Jesus e sua compaixão infinita pela humanidade. Ela nos convida a refletir sobre o significado da graça, do perdão e do amor incondicional que transcende o julgamento e a condenação. Sodoma e Gomorra. A narrativa bíblica conta a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades consumidas pelo fogo e enxofre como punição divina pela sua profunda depravação moral. Por séculos, a existência dessas cidades e a veracidade do relato bíblico foram questionadas. Escavações realizadas em Tal el-Hammam, na Jordânia, revelaram uma camada de cinzas e destruição datada da Idade do Bronze Médio, coincidindo com o período bíblico da história. Análises químicas das cinzas revelaram níveis anormais de enxofre, corroborando o relato bíblico da destruição por fogo e enxofre. Estudos geológicos identificaram a presença de depósitos de betume, um material altamente inflamável na região, o que poderia ter contribuído à intensidade do incêndio. Alguns arqueólogos acreditam que a destruição de Tal el-Hammam poderia estar relacionada a um terremoto seguido por um incêndio natural, que teria sido interpretado como punição divina na narrativa bíblica. Outros estudiosos sustentam a possibilidade de uma intervenção divina, sem descartar a ocorrência de fenômenos naturais como agentes utilizados por Deus. É importante ressaltar que a interpretação da destruição de Tal el-Hammam como evidência da destruição de Sodoma e Gomorra permanece controversa. A localização exata das cidades bíblicas ainda não foi confirmada de forma definitiva. O significado da narrativa transcende a comprovação literal da destruição física, servindo como um alerta moral sobre as consequências do pecado e a importância de seguir os preceitos divinos.
A história de Sodoma e Gomorra serve como um lembrete do poder e da justiça divina. Enfatiza a importância da moralidade e a consequência do pecado, independentemente da interpretação literal do evento. A narrativa continua a inspirar reflexões sobre a ética, a justiça e a relação entre a humanidade e o divino. O dilúvio. O livro de Gênesis narra a história de um dilúvio global enviado por Deus para destruir a terra devido à corrupção e violência da humanidade. Noé, um homem justo, recebeu instruções para construir uma arca e salvar sua família e pares de cada animal terrestre. Após o dilúvio, a terra foi purificada e a humanidade teve uma nova chance. A narrativa do dilúvio suscita a questão de sua historicidade. Cientistas e estudiosos buscam evidências para comprovar ou refutar a ocorrência de uma inundação global. Fósseis marinhos em altitudes elevadas. A presença de fósseis de criaturas marinhas em montanhas e planaltos poderia sugerir que essas áreas estiveram submersas em algum momento. Sedimentos com características específicas, depósitos sedimentares com camadas uniformes e espessas, formados por ação de águas em movimento, poderiam indicar grandes inundações passadas. Narrativas de dilúvio em outras culturas, lendas e mitos sobre inundações globais existem em diversas civilizações antigas, sugerindo a possibilidade de uma base histórica comum. A datação exata de fósseis e sedimentos é complexa e pode não corresponder precisamente ao relato bíblico do dilúvio. A extensão e a intensidade de inundações regionais não necessariamente confirmam a ocorrência de um dilúvio global. Interpretações do relato bíblico variam, com algumas vertentes focando em um evento literal e outras em uma interpretação simbólica. A existência de um dilúvio global, como descrito na Bíblia, permanece um tema de debate e investigação científica. Enquanto evidências potenciais existem, a confirmação definitiva é desafiadora. A narrativa do dilúvio transcende a comprovação literal. Ela serve como uma alegoria sobre a justiça divina, a renovação da terra e a importância da fé e da obediência a Deus. Incrível, não é mesmo? A ciência e a arqueologia continuam a nos surpreender, revelando a autenticidade por trás dos relatos antigos. Se você ficou intrigado com as descobertas apresentadas neste vídeo, não deixe de compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos explorar e apreciar as maravilhas do nosso passado e compreender melhor o mundo que nos cerca. E lembre-se, a busca pelo conhecimento nunca termina. Continue explorando, questionando e descobrindo. Até a próxima aventura. Compartilhe essa incrível jornada com seus amigos e continue explorando os mistérios do passado. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo fascinante.